tudo bem? Rosemary, é um prazer tê-la conosco no estúdio. Obrigada pelo convite, eu agradeço a oportunidade. Que leitura é possível desse resultado de ontem? Bom, acho que a leitura possível, inclusive, está presente em muitas das falas, né, vistas aí do áudio. Acho que a mais importante do meu ponto de vista é um retrocesso à democracia. Eu acho que realmente o impeachment ele é previsto na Constituição. Defendo a Constituição de 88, mas da maneira como ele foi conduzido sem provas, ele é um golpe. E é isso que nós estamos vendo na fala das pessoas, quer dizer, é um golpe não à presidenta Dilma, é um golpe às instituições democráticas, é um golpe à Constituição do país, e isso é bastante lamentável, né? Porque estamos num momento de consolidação da democracia e voltarmos tanto atrás como vimos no último domingo. É um risco, então, a democracia, na sua opinião? É um risco e eu gostaria de chamar a atenção que esse não é um fenômeno que está acontecendo isoladamente só no Brasil. No Brasil ele tem as nossas particularidades, mas vem ocorrendo em várias partes, quer dizer, um crescimento de forças conservadoras, né? E nós vimos isso na fala de muitos deputados, falando em nome da família, em nome da moral e dos bons costumes, sendo que se esquecem que foram eleitos por, né, centenas de pessoas. Eles não podem falar em nome da família, eles têm que falar em nome do povo brasileiro. Então, me parece que é muito perigoso o que nós estamos atravessando nesse momento. Inclusive exaltando a ditadura, né? Inclusive exaltando a ditadura. Eu até vi uma foto da manifestação pró-impeachment, que era uma bandeira da monarquia. Então, assim, quer dizer, ainda volta para além, quer dizer, aquilo que ficou tão afastado da história do nosso país. E eu acho que defender a volta à ditadura e defender, inclusive, torturadores, como foi feito na voz de um deputado, é uma coisa lamentável para quem quer, de fato, consolidar a democracia, que é tão recente, é tão incipiente no nosso país. Rosemary, a pressão popular, a mobilização social, ela pode ajudar a reverter isso, como a gente mostrou na reportagem da Maria Rita? Eu acho que sim, é claro, o cenário é muito grave, é muito preocupante o que nós estamos vivendo, né? E inclusive eu acho que esse é o momento de fortalecer essa mobilização. Eu acho que é o momento de fortalecer essa mobilização e fico muito satisfeita de ver emissoras como essas debatendo isso e buscando aprofundar esse debate. Esse é o momento, quer dizer assim, uma oportunidade que o país tem de debater questões políticas, de debater o rumo das nossas instituições, da nossa democracia. E eu acho que os movimentos sociais, né, nas ruas, qualificando esse debate, como nós vimos ali, nós vimos nas manifestações bandeiras de muitos movimentos sociais, movimentos de mulheres, movimentos de negros. Isso é muito salutar, quer dizer, mostra uma sociedade organizada preocupada com esse momento e se mostrando e argumentando favorável à democracia. Se o governo conseguir barrar o processo lá no Senado, qual é o risco para a relação com o Legislativo? Eu acho que o risco é o mesmo que nós temos agora, né? A gente tem analisado muito que hoje isso. não é possível governar. Não existe praticamente essa relação. Né? O Congresso paralisou o país, então não é a presidenta Dilma que está paralisando, é o Congresso com uma série de artifícios, de medidas que vêm sendo usadas e vêm sendo conduzidas por Eduardo Cunha, que é réu num processo que tem provas, e é surpreendente que o Supremo tenha permitido que ele continue no cargo e que ele conduza um processo tão delicado para o nosso país. Então, é verdade, né, que nós precisamos fortalecer o Congresso. A composição dele é a composição mais conservadora, nós vimos nas falas de ontem, desde a ditadura militar. Então, assim, voltando a questões, né, que nós já estávamos caminhando, abrindo a sociedade para a aceitação da diversidade, a diversidade de famílias, a diversidade de orientação sexual, e o que nós vemos ali é, né, uma volta atrás nesse processo. A sociedade não pode permitir isso,
tem que ir às ruas, tem que se manifestar, tem que se fortalecer esse momento, porque é a única garantia que a gente tem, pressionando o Congresso, fazer com que se reverta a votação agora em outra instância, que será o Senado. Rosemary, vamos ver agora como é que foi a manifestação lá na Avenida Paulista das pessoas que foram lá a favor do impeachment, na reportagem de Mariane Mansueto. Quando a sessão foi aberta por volta das 2h da tarde, a expectativa e a movimentação dos manifestantes a favor do impeachment eram grandes. Eu só espero que os deputados saibam o que estão fazendo e prestem atenção na votação e não se deixem levar por promessa de cargo político futuro e promessa disso e daquilo. A minha expectativa hoje é que vai ser uma vitória cachapante para a população brasileira que é a favor do impeachment. Esse comerciante acredita que o impeachment irá ajudar o brasileiro a participar mais do processo político. A nossa democracia é jovem e nós, como brasileiros e cidadãos, nós temos que tomar consciência disso, que nós temos que participar e aprender a votar. Eu vim pelo Brasil pela vontade de lutar pelo povo. Telões foram montados para mostrar a votação, que atrasou. Só começou às 5h45 da tarde. Nesse momento, a Paulista estava lotada, com pessoas vestidas de verde e amarelo e com bandeiras do Brasil. A ordem de votação planejada pela Câmara era de que os primeiros a falar seriam deputados das regiões Norte e Sul e assim por diante. Mas foi aberta uma exceção para o deputado Washington Reis, do PMDB do Rio de Janeiro, por motivo de saúde. E o primeiro voto computado foi a favor do impeachment. Os manifestantes comemoravam com muito barulho cada voto a favor e também com vaias cada voto contra o processo. A votação adentrou à noite e a oposição já tinha uma larga vantagem. Às 8h20 já eram 210 votos a favor e 59 contra. Mesmo assim, teve gente que não quis comemorar antes do resultado final. Eu estava confiante, mas eu, ao contrário dele, eu não gosto de cantar vitória antes. Então eu estou otimista, mas esperando o resultado oficial. Depois de mais de 5 horas de votação, a Câmara dos Deputados obteve 342 votos necessários para aprovar o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. A matéria segue agora para o Senado, mas aqui na Avenida Paulista o resultado foi comemorado com festa. Após 6 horas de votação, o placar final foi 367 votos a favor do impeachment, 137 contra, além de 7 abstenções e 2 ausentes. Quem acompanhou até o fim saiu satisfeito. Graças a Deus foi, graças a Deus, meu Deus. E a quem você atribui esse resultado? A população, a união faz a força. Eu esperava que fosse uma diferença maior, mas foi bem sofrido o final, mas eu fiquei muito feliz. Rosemary, não há uma distorção da democracia, uma comemoração dessa? Eu acho que é como uma se fosse distorção, um jogo de futebol. Exatamente, né? Eu fico pensando assim, Copa do Mundo, inclusive é curioso, né, que a gente vê várias pessoas ali com camisetas da CBF, né? Uma instituição que sempre é investigada por corrupção. Então, pessoas que vão às ruas, querem tirar uma presidenta legitimamente eleita, acusando de corrupção. Dizem que com o impeachment haverá o fim da corrupção. Com impeachment não haverá o fim da corrupção, né? Até mesmo porque é interessante, né? As melhores notícias sobre o Brasil têm sido de fora do Brasil. A imprensa brasileira tem cobrido muito mal e a melhor manchete, acho que de quinta ou sexta-feira, é do New York Times dizendo: presidente honesta será caçada por corruptos. Essa é a imagem que o Brasil está vendendo. Eu estou falando desse jornal, Financial Times, El País, entre outros, né? Imprensa internacional importante colocando isso. O que a gente vê ali na Paulista, diferente do que vimos na manifestação anterior, a gente não vê nenhuma bandeira de um movimento social organizado. Então, assim, eu acho extremamente perigoso, porque, assim, é uma massa sem nenhuma forma, né, sem nenhum conteúdo político, e por isso que vira um clima de torcida de futebol. É muito grave que a democracia seja reduzida a isso.
Democracia, quer dizer assim, claro, você comemorar uma vitória, ok, mas assim, até a votação ter sido marcada num domingo era para favorecer isso e para criar um ambiente que pressione o Senado, né, os senadores, a votar achando que isso é a voz popular, quer dizer assim, isso é uma expressão dela, né, mas não é a totalidade, né, da expressão popular do nosso país. Então, eu acho que é um momento que precisamos refletir profundamente, debater profundamente essa situação para defender as nossas instituições democráticas que lutamos tanto para conquistar, lutamos tanto para conseguir e que temos que continuar ainda lutando para que elas, né, não só permaneçam, mas como se consolidem ainda mais. Ok, Rosemary, muito obrigada, uma boa tarde para você. Eu que agradeço.